que balanço que ela tem. Do jeito que ela mexe, sabe que mexe ninguém. Olha o requebrado que ela faz. Aproveita esse balanço requebrado e cada vez. Se tem balada eu vou, se tem balada ela vai. E vem colar no rostinho do papai. Se tem balada eu vou, se tem balada ela vai. E vem colar no rostinho do papai. Vem, 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 vem pro meu paraíso. Vem ser a minha Eva, vem tirar o meu juízo. Vem, 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 vem pro meu paraíso. Vem ser a minha Eva, vem tirar o meu juízo. Olha que balanço que ela tem. Do jeito que ela mexe, sabe que mexe ninguém. Olha o requebrado que ela faz. Provendo esse balanço requebrado em cada vez. Olha que balanço que ela tem. Do jeito que ela mexe, sabe que mexe ninguém. Olha o requebrado que ela faz. Provendo esse balanço requebrado e cada vez eu quero mais. E cada vez eu quero mais. Se tem balada eu vou, se tem balada ela vai. E vem colar no rostinho do papai. Se tem balada eu vou, se tem balada ela vai. E vem colar no rostinho do papai. Vem, 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 vem pro meu paraíso. Vem ser a minha Eva, vem tirar o meu juízo. Vem, 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 vem pro meu paraíso. Vem ser a minha Eva, vem tirar o meu juízo. Olha que balanço que ela tem. Do jeito que ela mexe, sabe que mexe ninguém. Olha o requebrado que ela faz. Provendo esse balanço requebrado e cada vez. Olha que balanço que ela tem. Do jeito que ela mexe, sabe que mexe ninguém. Olha o requebrado que ela faz. Provendo esse balanço requebrado e cada vez eu quero mais. E cada vez eu quero mais. Vai lá, Pimentinha. Vamos falar um pouquinho aqui do grupo. Quem é que faz parte desse show aí, desse projeto teu? Aqui temos o Gleison Vargas, o Pimentinha. Por que Pimentinha? Por que Pimentinha? Tem que perguntar, né, gente? Por Tudo que aqui. Pimentinha? Era um pouco inquieto, né, quando era mais novo, agora sou É porque agora tu é quietinho, isso. Tá sem microfone, mas ok, a gente entendeu. E daí quem mais que faz parte? Ezequiel Borba na guitarra. Dedé, outro sanfona, outro gaiteiro. No contrabaixo, Thiago Maia. É um grupo grande. E aí na bateria, o Johnny Pedal. E projeto, assim, o que vocês estão pensando? É colocar vocês já conseguiram realizar, vamos dizer assim, tudo que vocês desejavam desse projeto ou ainda tem coisa pela frente? Não, tem bastante coisa ainda, Regina. Esse ano eu pretendo gravar mais, eu não sei se um disco ou se a gente vai gravar várias músicas e só disponibilizar nas redes. E também 1 ou 2 clipes eu quero fazer esse ano. Questão de estrutura, assim, a gente sempre tem que estar investindo. Geralmente as bandas, os grupos de baile, assim, tem ônibus, né? Eu tenho uma van só por enquanto. Mas já é grandinha, né? Olha, daqui a pouco já vai pro ônibus, né? É uma van super boa, assim, bem confortável, tem só 8 lugares, os bancos bem reclináveis. Parece brincadeira, mas são coisas que a gente tem que realmente concretizar, né? E não é fácil, claro, como tu disseste, com esse ano de crise e tudo. E uma coisa, quem é fã, por exemplo, de Enzo e Rodrigo? Tem algum lugar que tem DVD de vocês que ainda possa ver? A gente ainda mantém... Trabalho paralelo, algum momento? Pois é, quem sabe um dia a gente faça assim algum remember, né? E aí faça um evento específico assim para as pessoas que gostam do trabalho da dupla, né? Poder comemorar, assistir, enfim. Mas a gente mantém a página ainda no Facebook da dupla e muita gente entra lá e pergunta e conversa e aí a gente ainda tem... As pessoas ficam mesmo, né? Até afeiçoadas, vamos dizer assim, ao artista e às duplas e tal. E aí realmente quer saber, né? Porque não volta, a gente quer a volta e tal. E ainda tem bastante material guardado da dupla.
Legal isso. Tem CDs, tem DVDs, tem... Então as pessoas porque podem acessar. A gente gravou 5 CDs e 2 DVDs. Então eu ainda tenho, lá onde era o escritório nosso, que é lá na casa da nossa mãe, em Osório, tem bastante coisa da dupla, assim, bastante material, muita Não dá coisa. saudade, não? Dá, na verdade não dá muito porque eu tô seguido lá, tô toda a vida vendo aqui. Não, digo de voltar ao trabalho, né, menino? Bom, olha só, tô com uma menina, isso sim, aqui. Todo mundo tá falando, a menininha. Tudo bem, Nathalie? Bom dia, Regina, tudo bem? Bom dia, ela tem 18 anos, é uma menininha mesmo, né? Mas tem um trabalho fantástico, tem um projeto enorme. Mas assim, para começar, vamos dizer que ela é fotógrafa de casamentos, é isso? Sim, fotógrafa de casamento desde os 14 anos. Gente, eles não achavam estranho os noivos? Sim. Quando Às chegavam a vezes, fotografar? Eles chegavam no meu escritório, assim, a gente conversava, fechava o contrato. Às vezes chegava na hora da festa, mas vem cá, que idade que tu tem? Aí eu tenho 15, ou 19, conforme foi passando o tempo, eu tenho 16, 17. Não, mentira. Mas como é que começou essa tua paixão aí por casamentos, enfim, e querer tirar foto disso? Na verdade, minha paixão sempre foi desenhar pessoas. E eu gostava como elas ficavam felizes, criança, né? Como elas ficavam felizes quando eu desenhava elas. Então, eu começava a desenhar e quando eu descobri fotografia, que era uma forma mais rápida de conseguir aquilo que eu gostava de fazer, que era retratar pessoas, eu me apaixonei. E quando eu fui no meu primeiro casamento, que foi um casamento muito especial, foi muito marcante para mim, eu decidi que aquele sentimento do amor seria a minha missão, assim, de vida dentro da fotografia. Por isso que veio o projeto Assinado Amor. Assinado Amor. Que projeto é esse? Conta pra gente. Assinado Amor é um projeto que a gente quer espalhar amor pelo mundo, que foi o que eu anotei em um diário com 12 anos. Então, a gente inventou muitas formas de fazer isso, porque eu sozinha, eu nunca conseguiria espalhar amor pelo mundo. Então, a gente criou desafio para que pessoas ajudem a espalhar essa ideia. Mas como é que é esse projeto? Quer dizer, exatamente, isso virou um vídeo, tá correto? Virou um vídeo. Que a gente tem aí, vamos rodar o vídeo até. Por favor. Aí, ó. Sério, muito lindo. Foi na Redenção, a Nathalie está dizendo aqui. Quer dizer, as pessoas colocaram uma grande caixa, conta pra gente direitinho, as pessoas vinham e abriam. A gente colocou uma grande caixa de presente na Redenção e a gente contou com voluntários, tanto para fazer a parte de captação, né, quanto a parte de simplesmente ir lá para abraçar pessoas que tu nunca... Quer dizer, a pessoa ali, você ganhou o maior presente do mundo, e era o abraço. Era o abraço de pessoas voluntárias que também estavam ali para ajudar, dar um abraço coletivo nas pessoas que fossem abrir a caixa. E quais foram as reações das pessoas? A gente viu mais ou menos ali, mas o que as pessoas falavam? As pessoas, teve várias reações. Teve pessoas que se surpreenderam, teve pessoas que choraram, que às vezes a pessoa está num momento sensível e ganhar aquele aconchego. Um carinho é complicado, às vezes até a pessoa reage de uma forma... Mas chorou de gratidão mesmo, dúvida, de ganhar o abraço. E a gente acredita mesmo que um abraço ou algum pequeno gesto que a gente tome no dia a dia possa mudar realmente o dia ou a vida mesmo. E vocês fizeram isso no Natal, né? No Natal. Na verdade, a gente fez em novembro e a gente colocou o vídeo no Natal porque é um momento que as pessoas estão mais sensíveis, mais amorosas, né? E a gente quer que isso se torne rotina para as pessoas, abraçar, sorrir. E vocês vão repetir esse projeto em algum momento? Esse é um vídeo apenas para divulgar a ideia do projeto,
mas a gente criou várias formas de que o mundo inteiro consiga participar disso, né? A gente criou um coração, 1000 corações, que eles têm instruções visuais e auditivas. A gente está produzindo e a gente vai entregar para pessoas em vários lugares do mundo e essas pessoas vão espalhar. No coração, a instrução diz para a pessoa que ela deve perguntar a outra se ela quer um presente. E ninguém nega um presente. Então, a pessoa, em troca, tem que dar um abraço, que ela ganha um coração. Depois desse coração cadastrado no site e aplicativo do projeto, a pessoa consegue ver a trajetória que fez pelo mundo, o coração que está com ela agora. Ai, que lindo Então, isso. realmente, ela consegue espalhar amor pelo mundo. E essa ideia toda foi tua? Sim. Gente, que coisa, hein? Só tem 18 anos, imagina depois como é que vai ser isso. Que loucura! E como é que essas pessoas que têm que se cadastrar? Tem o site? Como é que a gente pode dizer aqui para as pessoas participarem? Como os corações estão sendo produzidos, a gente criou uma forma, porque todo mundo quer participar logo, então a gente criou um desafio.assinadamor.com, que lá a pessoa entra no site, ela consegue ter as instruções e ela vai, sem ter o coração, conseguir participar dessa brincadeira usando uma foto. Ela vai surpreender alguém com um abraço ou um carinho, alguém que ela sente vontade, até uma pessoa desconhecida. E depois ela publica usando a hashtag Assinado Amor e ela vai conseguir dar esperança para as pessoas que entrarem naquela hashtag. Nossa Senhora, imagina, a gente quando enxerga assim alguém fazendo bem, a gente se sente mais e o tamanho feliz. que isso está tomando, né? A proporção. Sim. Isso é muito legal. Olha, eu quero te dar os parabéns. Obrigada. Realmente lindo o projeto. Obrigada. E tomara que todo mundo participe. Eu, antes de ir para a mesa, inclusive, vou dar um abraço nela. Um abraço, obrigada por ter vindo e parabéns. Viu? Imagina, senta aí, obrigada. Não vou abraçar vocês, não adianta, tá? Gente, voltando então aí para o nosso assunto de suplementos e tal, a gente falou antes, né? A preocupação das pessoas hoje em dia, então, primeiro é a pressa. É a questão de que eu engordei, enfim, tive problemas durante muitos anos, mas eu quero resolver isso rápido. Isso. Né? E aí o suplemento, agora objetivamente, e se for com o controle do nutricionista, ele pode ajudar nisso? Porque antes eu perguntei se ele poderia prejudicar, mas ele pode ajudar? Pode, Regina, e pode bastante, tá? Com acompanhamento nutricionista, como o professor disse, dormir bem, então as 8 horas de sono, se alimentar bem e aí suplementar o que faltar ou o que... Depende do objetivo dessa pessoa. Então, cada pessoa que vai até o consultório, ela tem um objetivo. Umas é para emagrecer, né? Outras é para o casamento, umas é para qualidade de vida. Muitas, hoje em dia, chegam no consultório com problemas sérios e muito jovens, cada vez mais jovens, chegam com problemas sérios em função da obesidade. Então, antes de começar a suplementar, essa pessoa tem que começar a fazer todas essas refeições, ter uma boa noite de sono e, fundamentalmente, começar uma atividade física. Tu acha que, de repente, a pessoa que começa assim, vamos dizer, sem ir no nutricionista, sem ir no médico, né? Chega e diz assim, eu estou tomando suplemento e tal. Isso, sozinha, a pessoa chegando a essas conclusões sozinha, eu vou tomar um suplemento, eu vou isso, vou aquilo. Isso pode, na verdade, daqui a pouco aumentar e a pessoa ir para um anabolizante, ir para um outro tipo de produto? É bem possível, porque a pessoa já chegar, olha, eu já estou tomando suplemento. Mas por que tu está tomando suplemento, entende? Aí vai se buscar o porquê que ela foi tomar o suplemento antes de buscar as coisas que seriam realmente necessárias fazer. Então pode a pessoa entrar por esse viés. Achar que tudo pode ser resolvido através desse tipo de situação. Porque aí a pessoa começa de repente a se exercitar, começa a verificar alguns resultados, mas ela quer um pouco mais depressa. Então isso é um caminho que vai sendo seguido, né? A gente sempre espera que isso nunca aconteça, mas pode, é bem possível, por exemplo, que entre por esse lado. O atleta, ele usa durante muitos anos, né, o suplemento, muitas vezes. Sim. Isso pode trazer algum prejuízo, de alguma forma, para o organismo dele? Se for usado de forma equivocada ou de uma forma muito
sem controle, ou de repente marcas que não são conhecidas, que não têm um controle, que nem a gente conversou agora há pouco, né? Da Anvisa. Da Anvisa, se não tem, as pessoas têm a mania de ir para fora do Brasil e comprar isso fora, tá? Então, assim, eu não recomendo. As pessoas pegaram essa mania, né? É Muito. como comprar um Como acessório. se fosse uma garantia de qualidade. Exatamente. Não é brasileiro, então Nós isso aqui é temos bom. região- Isso aqui é melhor, então. Nós temos no E não é. Brasil empresas seríssimas que trabalham com suplemento, com laboratórios, investimentos altíssimos nessa área, voltada, claro, para o esportista, para o público, né, que é esportista, para atletas de ponta, que ajuda muito numa performance, mas pode prejudicar. Então, esses atletas, eles têm um controle rigoroso demais. Então, eles... E uma equipe que trabalha com eles. Uma equipe, um staff todo, Exatamente. não é? Bom, para a gente encerrar esse assunto, que já está quase no nosso horário aqui, as pessoas, então, elas podem tomar o suplemento? Podem, muitas devem, tá? Mas, assim, sempre com orientação, e o suplemento, ele não resolve nada. Tá? Então, ele tem que ser acompanhado e prescrito por um profissional habilitado. E se você vai fazer voltado, por exemplo, para o esporte, que a gente falou do whey protein, ou um hipercalórico, ou seja, um termogênico, ele tem que ser também, não adianta você tomar um termogênico e ficar sentado no sofá. Você vai ter pode ter até uma parada cardíaca, né? Porque acelera o teu metabolismo mesmo. Então, essa taquicardia vai aumentar, você tem tendência a ter pressão arterial, pode ter uma coisa, sentar no sofá, você não vai emagrecer, né? Então, não dá. Então, as pessoas fazem loucuras mesmo, loucuras, fazem Procure loucuras. profissionais habilitados. É isso. Exatamente. Só isso. Profissionais Se quer habilitados. ver se pode, se Esse quer, é o se primeiro deve. e grande passo a ser dado. Procure um profissional daquilo que você quer. Você quer Exatamente. fazer exercício, procure um profissional da educação física. Quer se alimentar, procure um profissional da nutrição. blogueiros. Isso é básico. Não blogueiros, blogueiros. exatamente isso. Procure Agora é profissional. moda também, é verdade. Bom, gente, vamos lá. A gente falou aqui de saúde, deu uma baita ajuda, mas agora vamos lá para sua casa. Baita ajuda. Dona Aclaene, Bom dia. como vai? Bem, e você? Toma suplemento? Não, claro que não, sou louca. Não sou louca, eu adoro, né? Não, pô, sei lá, daqui a pouco podia precisar, gente, não sei o que, como diz a Viviane, Uma senhora da né? minha idade não pode mais brincar com Uma isso. senhora, adoro. Não, isso não tem muito a ver com a idade, não, né? Não. É por Só isso pra que saber. eu falei, é só para citar, trazer essa pauta. A Claene, hoje nós vamos Oi. falar de uma coisa muito importante. Extremamente importante, um dos assuntos mais sérios que eu conheço na minha vida. É verdade. É Porque as verdade pessoas mesmo. não se preocupam muito, às vezes. É, só né? se preocupa quando acontece um problema de verdade, né, Regina? Quando acontece alguma tragédia em casa, porque normalmente quem se preocupa com isso são os usuários, que são os nossos idosos. Eles sim se preocupam, mas E muitos dos idosos hoje, claro, muitas famílias têm idosos em casa e muitos idosos estão morando sozinhos. Sim, por isso que eu te falei, a maioria que a gente vê, a preocupação em si é do próprio idoso, porque ele experimenta as suas dificuldades. E ele normalmente é quem procura ajuda. E a gente vai falar de como preparar um ambiente. É Sim, isso? sim, Para né? que não aconteça nenhum acidente. Sim, né? é porque tem várias coisas que precisam mudar, porque o primeiro ponto, assim... Ó, que- tá com as imagens aí É, agora. o pessoal vai passar as imagens para a gente ver, mas a primeira coisa que é importante, que a gente sabe que acontece, é a questão da consciência, assim como a gente tem a consciência de não tomar suplemento, a consciência de procurar o profissional, é a consciência de que a idade chegou e de que as coisas mudaram e não são mais como Porque às antes. vezes a gente assim. acha que pode, né? É. Tipo, mas o equilíbrio é diferente, tudo Tudo diferente. muda. Então, assim, a gente tem vários itens, assim, que são imprescindíveis, assim. A gente começou as imagens pelos banheiros para trazer, assim, para o público que é o primeiro lugar em que o idoso precisa se preocupar dentro da casa dele, que é o banheiro. Que é uma área que a gente considera uma área molhada, né, Regina? Então, é onde normalmente dá escorregões, onde acontecem as quedas. E isso é para todo mundo, mas o idoso mais, porque ele perde o equilíbrio. Muitas vezes ele está acima do peso. E aí aquelas barras... São para isso, são para quando Resolve. resolve, exatamente, porque ajuda, primeiro, tirar a banheira. Alguns idosos Que a moram em banheira residências, escorrega, né? exatamente. E não só escorregar na hora de entrar, né? Ele tem que pular para dentro e depois pular para fora. Pedir São para dois rodar de novo movimentos as imagens, que a gente difíceis. está falando justamente daí, desses, né, dos banheiros aí, É, que acho começou a que- imagem por aí. Eu comecei o assunto pelo banheiro porque realmente ele é o mais importante, né? Então,
primeiro, tirar a banheira, usar box de acrílico e não box de vidro temperado, porque o box de vidro temperado, quando ele quebra, ele faz pequenas migalhas e faz microfissuras na pele. Não, e se a pessoa cair também, ainda cai sobre os cacos. Cai sobre os cacos, Não dá. então o box de acrílico resolve. Sim. A velha e boa cortininha Até pro também. vaso mesmo, as barras. Sim, as barras a gente usa no vaso também para ele poder se equilibrar na ida e na volta, né? Quando ele vai sentar e quando vai levantar. Na cozinha? Na cozinha, a gente usa normalmente poucos objetos, que eu trouxe imagens assim, agora em tudo, isso é no geral, é no estar, é na cozinha, no dormitório, é assim, são poucos objetos. Não usar objetos pontiagudos, de preferência objetos que estejam à mão, móveis, como eu coloquei no dormitório, móveis mais baixos, assim, que... Estourou a luz aqui, né? Ainda bem que a gente você aí de casa não viu. Mas a luz aqui da nossa luminária se foi, gente. Eu tenho até medo, sinceramente, se alguém tá por aqui. Adriana, tu não viu que apagou nessa luz? Dá licença de a gente se assustar. Ai, que coisa, ele tá me xingando aqui. Pois então. E tapete, né? Eu vi ali que muito tapete. Sim, eu coloquei vários itens assim que são importantes. O tapete, ele precisa ter um antiderrapante na parte de baixo para evitar que caia. O idoso tem que perder o hábito de carregar peso e pegar 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Os móveis precisam ser afastados do chão para ele não precisar se abaixar, porque muitas vezes ele vai e não volta. Os armários, não tem necessidade de tanto armário, de tanta coisa, porque eles elegem meia dúzia de roupas e o resto está tudo lá obsoleto. Então, usar balcões ao invés de guarda-roupa, de maneira que limpe mais o ambiente. E outras coisas, assim, que são pequenos artifícios que o idoso pode usar para deixar o ambiente mais alegre. Fotos da família, fotos de criança, fotos dos netos, paredes coloridas, né? Então, assim... Que isso tudo faz parte de um carinho, de um aconchego, que é necessário, né? Que as pessoas muitas vezes esquecem disso. Que o idoso, quando ele mora sozinho, ele normalmente ele se preocupa em deixar as coisas todas no lugar. Isso é uma coisa que o idoso, a gente sabe que se preocupa. Então, eu, quando trabalho para eles, aconselho. Eleger uma cor para botar a caixa de remédio. O vermelho é a caixa dos remédios. Né? Então, sempre vai estar lá naquela caixa vermelha. E a caixa sempre no mesmo lugar, porque quando falta luz, ele tem que conseguir chegar lá sozinho. Então, ele tem que ter um lugar em que ele guarda. Até mesmo com o bichinho de estimação tem que cuidar, né? Sim, exatamente. Porque tem os potinhos, as coisinhas, e o próprio bichinho às vezes atravessa na frente da gente, a gente já quase cai. Exatamente. Então, eu tenho uma lista, assim, inclusive eu ofereço essa lista, né, para o nosso público, se as pessoas quiserem essa listagem, entre em contato com o meu e-mail, né? Exatamente, que eu mando essa listagem por e-mail para as pessoas, porque são vários itens, assim, de pequena... De pequeno trabalho que dão um efeito enorme, entende? Que eu acho que é importante, assim. A questão dos móveis, o tapete, sem mesa de centro, o sofá baixo, a cama ser baixa. Tem idoso que está até hoje com cama box, por exemplo, que estão 70 centímetros de altura. Bom, vocês já viram, se ficou com alguma dúvida, né? Liga, eu falei entra lá no e-mail. Não, mas tá certo. Mas é que também o estúdio está se desmanchando, eu não sei o que aconteceu. Primeiro foi a lâmpada, não é? Depois algo caiu, que vocês devem ter ouvido em casa. Não vale dizer isso na minha frente, que o estúdio está se desmanchando. O estúdio, sou eu que estou aqui, o Adriano gente. agora está morrendo de rir. Lá. Não eu vale não sei, dizer se fosse tu levantava daqui correndo e foi ver o que aconteceu. Vamos de meu amigo Pet, então. Gente... Muito bem, vamos falar hoje também de um assunto que as pessoas têm muita curiosidade e, inclusive, se criou já projetos onde há castração, né, gratuita ou a baixo custo, enfim, porque as pessoas procuram muito isso. Mas não tem muita informação, né, sobre o assunto. Tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo. O doutor Valério hoje não pôde estar aqui, mas está aqui a colega, né, que é da DogCat, da equipe DogCat. Bom, primeiro lugar, todas as cadelinhas, eu te perguntei isso antes ali, gatinhas também, né? Podem ser castradas? Sim, geralmente não tem nenhuma, nada que vá contra a castração. Também, aliás, né? Eu falei sim, cadelinha, tanto fêmeas quanto machos, tá? Não tem nada contraindicado. Mas até perguntei isso porque a fêmea, na verdade, é melhor, né? Porque ela evita algumas doenças bem graves. Tanto na fêmea quanto no macho, tá? Então, as fêmeas, geralmente, a gente previne tumores de mama, né? Castrando antes do primeiro cio, a gente chega a prevenir em até 99% a chance de vir a ter tumor de mama. Castrando entre o primeiro e segundo cio, chega até 92% a diminuição, né, dessa incidência de tumores. E a partir do segundo cio já é um pouco
contraditório nossos E os índices. gatos também? As gatas também, chega a reduzir em até 86% o índice de tumores mamários em gatas. Eu até te comentei antes que muita gente tem dúvida, assim, ó, eu já ouvi muita gente me dizer, não, porque a minha, por exemplo, o Shih Tzu foi castrada antes do primeiro cio. E muita gente me diz assim, não, a minha não pôde, porque ela tinha um problema, tem que ser depois do primeiro cio. Isso existe? Geralmente não, isso daí hoje em dia já caiu por mito, tá? Então não tem uma contradição, não tem uma contraindicação desse animal ser castrado antes do primeiro cio. Ele pode vir a ser castrado sim antes do primeiro cio, tanto fêmea quanto os machos a partir dos 6 meses de idade já podem ser indicados. Agora, a gente não está aconselhando aqui que todos sejam castrados, né? Quer dizer, que os animais todos sejam castrados. Tem muita gente que quer dar cria, né? E pode, né? Tem, enfim, o seu cachorrinho, quer depois ficar com mais um ou mais 2 filhotes. Mas quem resolve castrar, então, evita todas essas doenças. E como é que é o procedimento hoje de castração? Porque as pessoas ficam com medo dessa questão da cirurgia, tem anestesia de qualquer forma. Claro, não dá para dizer que castração, geralmente castração de macho é um procedimento muito menos invasivo do que a castração em fêmeas. Em fêmeas tem abertura da cavidade abdominal, isso predispõe a maior contaminação, a maior riscos de hemorragias, tudo. Então, é um pouco mais arriscado fazer castração em fêmeas, por isso que a gente sempre indica procurar um local de confiança, ter um anestesista de confiança também na clínica. Esses projetos, a gente, para quem não tem nada de condições financeiras, a gente indica, né? Só que muitas vezes eles reutilizam alguns materiais, às vezes não usam o melhor material para aquele procedimento. E a anestesia inalatória? Geralmente pode ser inalatória quanto injetável, né? A inalatória tem uma segurança um pouco maior do que a injetável, mas se tiver um anestesista de qualidade, tem muitos anestesistas que levam E as com pessoas injetável. falam sempre que é um processo caro, mas na verdade é porque é uma cirurgia. Exatamente. Tem um anestesista, um valor de anestesista, Claro, né? com certeza. E todo esse complexo aí, na verdade, de ser uma cirurgia, né? Sim. Bom, acho que a gente esclareceu, mas qualquer coisa vocês também vejam lá na página. Tem pergunta. O Adriano já mandou parar. Ai, mas eu preciso Ela precisa perguntar. fazer uma pergunta. Eu preciso perguntar. Por que as cachorrinhas, depois que são castradas, elas engordam, ficam maiores e redondinhas? Diz que é mito, né? Isso, pior. Mais ou Não, a menos. gente já geralmente, viveu isso 2 vezes lá em casa. Elas ficaram A minha redondas ficou mesmo. mesmo gordinha, mas dizem que é Redonda. porque a gente não dá alimentação direito. o que é? acontece? Um animal castrado, ele não tem aquela mesma estímulo Metabolismo? hormonal. Exatamente. Tá? Então, os machos diminuem o índice de testosterona, na fêmea também tem alterações hormonais, né, consequentes à castração. Só que se esse animal for estimulado a manter com exercícios físicos, brincadeiras, ele não vai engordar. Tá? Então, certo. tem A gente nutrição... também tem que mudar um pouco esses hábitos, né? Então. exato. Tá bom, obrigada então aí pelas dicas, né? Acho que todo mundo tem sempre essa dúvida. Valeu a Claiane também. Vamos de limonada zen. Por pior que seja a dificuldade, jamais desanime. O nosso pior momento da vida sempre é o momento de melhorar. E claro, palavras de Chico Xavier, maravilhoso, né? No Limonada Zen de hoje. Gente, muito obrigada, um bom fim de semana para todo mundo. Hoje tem show lá em Harmonia, né? Enzo, tá, gente? Beijinho. Beijo, tchau. Eu me criei na noite, eu me criei na boemia. Balada após balada, tem festa todo dia com a rapaziada. E no meio das gurias, cerveja bem gelada, é tudo que eu queria. Então não venha me falar de aliança, compromisso nem de me casar. Porque eu não vim pra esse mundo pra passar trabalho, eu vim só pra festejar. Me largar de mão e deixar, larga do meu pé chulé. Pois você sabe que eu sou raparigueiro e não nasci pra ser um homem de uma só mulher. Me larga de mão e deixar, larga do meu pé chulé. Pois você sabe que eu sou raparigueiro e não nasci pra ser um homem de uma só mulher.